Então, a gente vai criar um projeto Java, né? Então, criar um novo projeto, um Java Project. O Eclipse, ele tem plugins para outras linguagens, né? Não sei se vocês já usaram, mas tem plugins para outras linguagens. Então, vamos lá. Aulão. Faltou criatividade, vamos chamar de aulão. Na verdade é a 2, né? Mas deixa pra lá. É a prática 1. Abrir a perspectiva Java. Da IDE. Pois bem. Então tá aqui. Nosso primeiro projeto Java. Né? Vamos criar uma classe chamada pessoa, né? Para ficar parecida. Criar uma class, botão direito, class, pessoa. Lembrando do P maiúsculo. Isso aqui que eu tentei mover, só que mudou a perspectiva. Tem que mover de novo. Para aumentar a área útil aqui. Aumentar aqui a fonte para a gente ver melhor. Então, vamos lá. Esqueçam por enquanto esse public. Tá? Daqui o package também já depois a gente vai ver. Tá? Vamos criar os atributos. Então, string nome. Lembrando que Java tem essa necessidade de colocar ponto e vírgula no final de cada comando, né? Diferente do Python, por exemplo. Então, vamos supor que uma pessoa tem nome, tem RG, vou colocar CPF. Uma pessoa tem, sei lá, o CPF vou colocar inteiro. Só para ficar dois tipos diferentes. Peso. Pronto, nome CPF. Oi, altura? Pronto. Então, altura vou colocar float, porque ela tem número que não é inteiro. Exatamente, pode ter uma altura fracionada. Beleza, então aqui a gente criou a nossa primeira classe. Se por acaso eu tentar criar no método main fora da classe, ele não vai deixar. Né? Eu vou até colocar... Não se preocupe com esse public static void, que isso aí a gente vai ver. Tá? Ou então, para simplificar, o falar. Qualquer método fora, ele vai reclamar. Né? Por quê? Porque não existe um método solto boiando fora de uma classe. Né? Então, a gente pode criar qualquer método aqui. Vamos... O Eclipse tem uns atalhos, por exemplo, sysó, aí ele já completa o sistema out.println, né? Então, eu vou falar uma frase. E agora eu vou criar um outro método chamado apresentar. Apresentar-se. Pronto. Ele não recebe nenhum parâmetro. Mas o que é que ele vai falar? Ele vai dizer... Ele vai falar... o coisa lá, o nome. Isso, vou colocar aqui. Oi, eu sou... Isso concatenado com o nome dele. Oi, eu sou o fulano. Beleza? Oi, eu sou o fulano. Aí eu vou colocar, se a altura for maior que 2, aí eu vou dizer que frase vai ser concatenada com alguma coisa. E sou gigante. Pronto.
Então, se eu tiver mais de 2 metros, aí eu vou dizer, eu sou fulano e sou gigante. Se não, eu vou concatenar a minha frase e sou normal. Pronto. Não, mas aí os gigantes vão ser discriminados. Deixa eu ver. E tem altura mediana. Pronto. Então vamos para o método principal aqui. Né? Então, vamos a um método main. Essa maneira simples de se criar o método main na IDE, né? A gente vai ver, abstraiam por enquanto esse início, melhor, só esse início. Daqui o void não, porque a gente já sabe. Né? Então, o método main, ele não retorna nada, ele recebe como parâmetro um array de string, né? Que seriam os parâmetros de execução. Mas toda classe que tenha o método main, ela pode ser executada. Eu posso rodar uma classe, qualquer classe que tenha o método main. Né? Se não tiver método main, eu não consigo rodar aquela classe, ela não é executável. Ela pode ser usada por outras classes, mas não seria executável. Né? Então, o método main é o método principal. Então, vamos lá. Se vocês quiserem, para ser preciosos, já a gente move esse método para uma outra classe, né, chamada principal, sei lá. Né? Tá eu acho estranho mesmo, um método main dentro da própria classe do programa. Né? Então, vamos lá. Vou criar uma pessoa 1, igual a new pessoa. Ponto e vírgula, não esqueçamos do ponto e vírgula. O que significa, quem pode me dizer a diferença entre esse pessoa que está à esquerda de P1 e a pessoa que está à direita do new? O que significa esse pessoa? Quem lembra da aula passada? Pessoa à esquerda do P1. Do lado esquerdo do P1 é o tipo. Depois do new, eu estou escolhendo a classe que eu quero usar para instanciar esse objeto. Tá? Então, como toda classe já define um tipo, eu posso usar a própria classe como tipo. Mas não apenas ela. Né? Do lado direito, depois do new, tem que ser uma classe. Do lado esquerdo, antes de P1, pode ser uma classe. Não tem que ser uma classe. Tem que ter um tipo representado. Então, depois a gente vai ver outras coisas que também representam tipo. Por exemplo, interface. Como, por exemplo, um conceito que a gente vai ver chamado classe abstrata, né? Que representam tipos, né? Mas não são necessariamente uma classe instanciável. Tudo bem? Então, aqui a gente tem uma classe pessoa. Qual é o tipo de pessoa? O tipo de pessoa é tudo que eu consigo enxergar de pessoa, tá? Então, aqui, ó, o nome, o CPF, tudo isso aqui eu consigo enxergar lá no objeto. O método falar, o método apresentar-se. Então, se eu colocar P1 ponto, tudo que eu enxergo aqui, ó, ele é definido pelo tipo. O tipo, que é o que está antes, tipo pessoa, é o que define o que eu enxergo. Então, se eu colocar P1 ponto nome, igual P1 ponto CPF igual, pronto, isso aqui. P1 ponto altura igual a 1,70 m. Pronto. Beleza. O CPF inteiro, né? Na string não. Olha só uma diferença. Como é bom o fato do Java ser case sensitive, né? O fato do Java ser case sensitive, não, desculpa, ser fortemente tipado, né? Aqui a gente tinha inicialmente colocado string ou CPF como string, depois eu mudei para inteiro e esqueci. Quando eu fui instanciar o objeto e definir valores para os seus atributos, a própria linguagem já me avisa que há uma incompatibilidade entre os tipos string e inteiro. Por quê? Porque eu coloquei uma string e não um inteiro. Eu coloquei 1.7, o Java deu erro. Eu precisei colocar, não sei se vocês perceberam que eu fiz sem falar nada, né? Aí 1.7 dá erro.
o tipo de altura é float, mas o padrão de ponto flutuante em Java é double. Por isso que ele diz, olha, incompatibilidade de tipos entre double e float. O double, ele é maior do que o float. Ele cabe em números maiores. Então, se eu quero fazer com que esse número real seja float, eu termino com o F. Para dizer, ó, eu quero... É 1.7, 1,70 m, mas guardado como float. Tá? 1.7 F. Então, aqui eu já poderia colocar P1.falar. Vamos falar o quê? Alguma coisa. Pronto. E depois, P1.apresentar-se. Beleza. Então, vamos rodar. Eu vou rodar isso. Vou rodar aqui depurando para a gente rodar passo a passo. Deixa eu depurar desde o início, já que é a primeira execução nossa em Java. Tá lento. Ele vai executar e ele começa a execução daqui do método main, obviamente, né, o método principal. Então, vamos executando aqui. Então, em Java, no Eclipse, melhor dizendo, né, como toda IDE, eu posso executar linha por linha ou adentrar em cada método implementado. Vamos primeiro executar direto. Então, criei um objeto P1, que é instância de pessoa. Aí aqui, ó, P1, a altura está 0, CPF 0, o nome está nulo. Aí, à medida que eu vou executando as instanciações, aqui as atribuições, ó, o nome agora é José, o CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a minha altura, 1.7. Aí eu vou falar alguma coisa. Aí ele foi imprimiu aqui, alguma coisa. E agora, apresentar-se. Aí ele imprimiu, oi, eu sou José e tenho altura mediana. Beleza? Então vamos rodar de novo, passo a passo. E vamos adentrar na implementação dos métodos. Tá? Então, inicializei José, CPF, altura, falar. F5 para entrar. Opa, o falar só tem o system out. Tudo bem, imprimir. Agora vamos apresentar-se. F5 de novo para entrar nele. Então, a frase inicial é, oi, eu sou, e eu concatenei com o nome. Então já ficou, oi, eu sou José. Se a altura for maior que 2, eu sou gigante. Caso contrário, e tem altura mediana, e executei o falar, que eu apertei F6, senão ele ia entrar lá no falar, né? Beleza. Então aqui a gente exercitou, digamos assim, a instanciação e a execução, né, dos métodos desse objeto. Para aproveitar um pouquinho, né, deixa eu aproveitar tudo. Cuidado com os Ctrl+C, Ctrl+V para não deixar resquício, né? Mas aí eu vou mudar para P2 para economizar a digitação aqui. Então aqui, tem 2,10 metros. Pronto. Outra coisa. E apresentar-se. Note que o apresentar-se não tem parâmetro algum. Ele é executado tanto para o objeto P1 quanto para o objeto P2. Eu vou executar direto, tá? Nesse caso aqui, ele disse, olha, alguma coisa. Oi, eu sou José e tenho altura mediana. Outra coisa. Oi, eu sou Maria e sou gigante. Então, perceba que apesar da classe ser a mesma, que é a classe pessoa, quando eu executo um método, eu executo sempre em um objeto. E os dados que eu estou usando, quando eu me refiro a atributos, eu me refiro sempre aos dados armazenados no objeto
de onde eu executei o método. Ficou bem compreendido isso daí? Por isso que quando eu executei P1.apresentar-se, ele disse que é José e tem altura mediana. Quando eu coloquei P2.apresentar-se, ele disse que é Maria e que é gigante. Tudo bem? Deixa só eu mudar aquilo que eu tinha comentado, né, que é uma recomendação. Eu vou criar aqui uma classe chamada, cadê o new? Ah, tá no outline. Beleza. Eu quero criar uma nova classe. Vou chamar de principal. Classe, na verdade, só para conter o main. Eu não gosto de colocar o main, como eu já disse para vocês, na mesma classe que é útil para o programa. O main tem que ficar numa classe que só tem o main, na minha opinião. Aí é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, é a classe que vai ter o programa principal. Já sei qual é a classe que roda o sistema. Pronto, beleza. Então, aqui ela vai rodar tranquilamente, instanciando a classe pessoa que está em outro arquivo. Fica mais organizado, né? Então, vamos para o Run as Java Application. Então, rodou tranquilamente, né? Então, fica mais organizado. Vamos agora para os construtores e destrutores. Então, note que aqui a gente, quando instanciou uma classe, né, no main, a gente instanciou a classe pessoa usando dois parênteses, né, abre e fecha parêntese, logo depois do nome da classe. Isso daqui acontece porque em toda linguagem orientada a objetos existe o conceito de construtor. O que é um construtor? O construtor é como se fosse um código de inicialização. Tá? É como se fosse um método, como se fosse. Né? Não é um método, né? É um construtor. É como se fosse um método que ele é executado no momento da criação de um objeto, no momento da instanciação. Assim, professor, mas esse negócio está errado, porque aqui eu não criei nada, não tem nenhum construtor aqui, não tem nada chamado pessoa a não ser a classe. Então, foi que ele rodou aqui. É porque em Java existe o famoso construtor padrão. Se você não criar um, ele define um que não faz nada, né? Ou quase nada. Ele coloca a inicialização padrão. Pode olhar que no início o nome estava nulo, o CPF estava 0, a altura estava 0, né? Se a gente pensar nisso daí. Quer ver? Ó? Eu vou rodar de novo com a depuração passo a passo, para a gente ver os valores iniciais, para quem não percebeu. Então aqui, ó, eu vou executar só a primeira linha. Acabei de criar P1. Se a gente olhar os valores dele, ó, altura 0, CPF 0 e o nome nulo. Não tem nenhum valor nulo. Né? Por quê? Alguém inicializou esses valores. Quem? O próprio Java, a própria máquina virtual, usando a instanciação ou a inicialização de valores padrão. Né? Então, essa inicialização padrão, ela acontece no construtor padrão, quando você não define nada. Quando você não inicializa com nada, ele inicializa do jeito padrão. Tá? Se você quiser inicializar de outro jeito, é possível? É. Então, eu posso ir aqui, ó, e definir meu construtor. Lembrando que construtor não é método, e por isso eu não preciso definir o tipo de retorno, ele não retorna nada. Né? Então, pessoa. Pronto. Pessoa, abre e fecha parênteses. Acabei de criar o meu próprio construtor padrão. E aqui eu posso colocar nome igual sem nome. Pronto, vai começar sem nome. CPF. CPF, vou começar com um número negativo, -1. E a altura, para mostrar que não foi digitado ainda, também, -1. Float. Né? Posso colocar aqui. No caso do número inteiro, eu não preciso colocar o F. Né? Porque o inteiro cabe no float.
O problema, se eu colocar o 1.1, aí dá problema, porque o valor padrão de ponto flutuante é double, e double é maior do que float, não cabe no float, aí eu precisaria converter, né? Mas o inteiro é menor, então o Java já sabe que cabe, e ele faz a conversão automática, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, chamada polimorfismo de coerção, né? Várias linguagens têm isso. Então, voltando ao assunto aqui da pessoa, esse aqui é um construtor. Então, quando eu inicializar a instanciação aqui, ó, pessoa P1 igual a new pessoa, agora, automaticamente, essa codificação, essas instruções de inicialização serão acionadas. E aí, eu vou ter um indivíduo que não tem um nome em branco, ou nulo, melhor dizendo, nulo, não. Ele vai ter um nome chamado sem nome. CPF não vai ser mais 0, vai ser menos 1. E a altura não vai ser mais 0.0, vai ser menos 1. Tudo bem? Então vamos rodar a linha inteira. Executei a primeira linha. Se a gente for olhar agora não tem mais nome nulo. O meu nome é sem nome. O CPF menos 1. E a altura menos 1 também. E à medida que eu for mudando esses valores, atribuir José ao nome, virou José. CPF virou aquele CPF. E a altura, 1.7. Então, o construtor padrão, ele é utilizado para definir valores default, valores padrão, para quando você não fornecer nenhum valor para os seus atributos, né? Esse é o papel dele, tá? Além do construtor padrão, que é esse que não tem parâmetro nenhum, você pode definir outros construtores. Você pode muito bem definir um construtor que recebe um valor de nome, que recebe um valor de CPF, que recebe um valor de altura. E aqui eu poderia colocar nome igual ao parâmetro NM. CPF é igual ao parâmetro CP. Altura igual ao parâmetro ALF. Tudo bem? Até aqui tá bem compreendido, né? Aí você diz, mas eu posso definir dois construtores com o mesmo nome? Pode. Inclusive, o construtor, você não tem nem como escolher o nome dele. Ele precisa ter o mesmo nome da classe. Ah, professor, mas o senhor já entrou em mais uma contradição, porque como acabou de dizer no início da aula que método é recomendado que comece com letra minúscula. E o construtor, você começou com letra maiúscula? É, porque construtor não é método. Construtor é construtor, né? Construtor é construtor, e ele necessariamente tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, tá? Se eu mudar alguma coisinha aqui, ele vai chiar, vai dizer, olha, tem alguma coisa estranha aqui, você tentou criar provavelmente um método que não tem tipo de retorno, tá errado. Então, não é método, é um construtor. Aí ele reconhece por ter exatamente o mesmo nome da classe, tá? Então, eu criei aqui dois construtores. Um padrão, que não recebe nenhum parâmetro, e outro que recebe 3 parâmetros, né? Nessa ordem, string, inteiro e float. Ah, professor, mas como é que o Java sabe qual é desses dois o que ele vai executar? Quem pode me dizer qual que ele vai executar agora, quando eu apertar F6? Aí, na verdade, ele vai executar o primeiro. Por que o primeiro? Ah, e se eu mudar a ordem? Então, vou colocar esse por primeiro. E agora, ele vai executar o primeiro ou o segundo? Segundo. O segundo. Por quê? Porque aqui eu acionei o construtor sem parâmetros. Então, o Java, em tempo de execução, ele consegue fazer essa distinção. Ele consegue identificar quem é quem. Isso é o que a gente chama de assinatura do construtor. E depois a gente vai entender como uma assinatura
que serve também para qualquer método. A assinatura de algo executável, de uma unidade de execução, seja construtor ou método, ela é composta pelo nome, seguida pelos tipos na sequência exata dos seus parâmetros. Note que o tipo de retorno não faz parte da assinatura. Tá? Então, igualmente para os métodos. A assinatura do método falar é falar que recebe uma string. A assinatura desse construtor da linha 14 é pessoa sem parâmetro. A assinatura desse construtor da linha 8 é pessoa, string inteiro, float. Beleza? A ordem é importante. Tá? Então, se por acaso eu executar new P1 pessoa, tudo bem. Porque depois eu instanciei o José. Agora, se aqui, já que eu tenho aquele construtor que recebe nome, é nome em que ordem? É nome, CPF e altura. Então, eu poderia colocar assim, olha, new P2 vai ser new pessoa, que recebe Maria, vírgula, né? CPF, vírgula, altura da Maria. Pronto. Então, eu, ao invés de definir valores atributo por atributo, eu resolvi acionar meu construtor, que já faz isso para mim. O construtor que recebe string inteiro float. Tá? Então, se eu rodar aqui, ele vai funcionar. Eu só reiniciar, que eu tinha parado na metade da execução. Né? Então, aqui, ó, ele começando a execução. Instanciei P1. P1 foi inicializado como sem nome. Por quê? Porque o construtor é padrão. Beleza. Eu mudei aqui, imprimi e pedi para ele se apresentar. Agora eu vou inicializar P2. Quando eu inicializar P2, P2 já aparece inicializado bonitinho. Ó. Nome Maria, o CPF dela e a altura que foi informada nos parâmetros. Né? E aí a Maria se apresenta. Beleza? Então, sempre que eu inicializo uma classe, algum construtor está sendo executado. Né? Se eu adentrar no construtor com o F5, na execução passo a passo, ele vai adentrar na implementação que foi colocada, né, lá no meu construtor. Tá? Então, pessoa. Pessoa tem nome, sem nome. CPF -1 e altura -1. Beleza. E aí, quando eu for instanciar P2, eu vou para o outro construtor. Inicializa o meu nome, o meu CPF e a minha altura. Bem? Agora, lembrando que a ordem faz diferença. Então, diferente do Python, que não leva em consideração a tipagem, se por acaso aqui eu inverter o float inteiro, já é suficiente para ele dizer que não, eu não identifiquei um construtor com essa assinatura aqui, não. Que seja string, float e inteiro, nessa sequência não tem construtor. Aí ele diz, olha, o construtor pessoa, string, float, int, não está definido. E realmente não está. Né? Então a gente vai lá e desinverte a ordem. Aí ele, opa, agora eu identifiquei. String, inteiro, float. Porque é o construtor, deixa eu só fechar isso aqui, o construtor que foi criado aqui, string, inteiro, float. Então, se eu criar um outro construtor invertendo essa ordem, ele é entendido como um outro construtor totalmente independente. Eu posso, inclusive, fazer o que eu quiser aqui. O CPF vai ser CPF vezes 2, sei lá. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque é um outro construtor, né, que só vai ser acionado para quem executar com essa assinatura. Né? Beleza? Agora, eu vou, antes da gente ver, que é um assunto que já está bem pertinho ali no slide, mas para ficar mais didático, instigar vocês, o que é que vai acontecer se por acaso, de forma proposital, eu chamei com nomes diferentes. Né? Aqui eu tenho um nome atributo, e aqui eu tenho um outro parâmetro, string, que eu chamei de nm. Se eu chamasse esse cara de nome,
é que aconteceria? Porque ele chiou de alguma maneira, alguma coisa tá estranha. Não vou nem mostrar a mensagem de erro para não dar pista. Mas esse nome está se referindo a qual dos dois? Ao nome atributo ou ao nome parâmetro? Esse nome daqui dentro do construtor pessoa. Porque note que eu tenho aqui, ó, duas variáveis com o mesmo identificador, o mesmo nome de variável. Duas variáveis chamadas nome, só que uma está definida como atributo de pessoa e outra como parâmetro do construtor pessoa, esse construtor da linha 8. Só que, quando eu faço referência ao nome desse identificador, o Java entende, por padrão, eu estou me referindo a quem está mais próximo de mim. Quem está mais próximo da linha 9? O parâmetro da linha 8 ou o atributo da linha 4? O parâmetro. Então, por essa razão, esse nome se refere ao parâmetro. E se eu quiser me referir, por exemplo, ao nome atributo. Eu quero colocar o nome parâmetro atribuído ao atributo nome. E a mesma coisa para o CPF. Aí vai ter que... Aí você já deu a resposta final, né? Então, olha só. Em Java ou em qualquer linguagem orientada a objetos, como a gente viu aqui no main, eu consigo fazer referência ao objeto, não consigo? Nesse caso aqui, eu instanciei P1 e eu disse P1.nome. Então, do objeto P1, o mais próximo de nome é o atributo nome. Percebe? Se eu disser o nome do objeto ponto nome, é o atributo, não é parâmetro de nada. Parâmetro é se eu executar um método, se for um ponto e o método falar, por exemplo. Eu estou falando o valor do método, do parâmetro, né? Mas note que eu consigo, sabendo o nome do objeto, colocar objeto ponto e aquele valor, né? Desculpa, o valor que eu me refiro é o nome do atributo, né? Então, se eu souber o nome do objeto, eu posso fazer referência a qualquer atributo dele. Existe um objeto, alguns objetos, mas um deles, um objeto padrão em Java, não só em Java, em várias linguagens orientadas a objetos, que é um objeto que ele é válido dentro de qualquer classe. Em outras palavras, na implementação de qualquer classe. Um desses objetos é o objeto this. Esse objeto this, ele quer dizer, qual objeto você está se referindo? O atual, este, seja ele qual for. Né? Então, este objeto é o this. Tudo bem? Então, quando eu digo this.nome, eu estou dizendo, olha, é o atributo nome desse objeto que está sendo executado no momento, qualquer que seja ele. Então, this.nome. This.cpf é diferente de CPF. CPF é o que está mais próximo, mais próximo é o atributo. Mas o this.cpf é o atributo CPF da classe, né? O outro é o parâmetro do construtor. Mesma coisa, o this.altura. Então, o objeto, né, digamos assim, reservado this, ele já é definido pela própria linguagem. E por isso você não pode criar um atributo ou um parâmetro, seja lá o que for, do chamado this. String this. Né? Aí ele vai dizer, opa, moço, aí você quer complicar a vida do compilador. Né? Você está usando uma palavra reservada. Né? Então, tem essa declaração de variável está equivocada. Coloque this2, sei lá, qualquer coisa diferente de this. Né? Então, this é um objeto que já existe em qualquer classe. Dentro de qualquer classe, faz referência ao objeto que estará em execução, né, nesse momento. Então, é uma boa prática, mesmo que não seja obrigado a usar o this, é uma boa prática usar, sempre que você fizer referência a um atributo ou a um método da própria classe, né, do próprio objeto, digamos assim, que está em execução. Então, nesse caso daqui, é obrigado, porque para tirar essa ambiguidade do nome, né? Então, sem o this é o parâmetro, com o this é o atributo. Foi obrigado para poder tirar a ambiguidade.
Nesse caso aqui é opcional, porque eu não tenho parâmetro, então o nome eu me refiro ao atributo. Mas é uma boa prática você usar o this, né? E é recomendado. Mesma coisa nos métodos. Então aqui frase é o atributo. Então beleza, não tem this. Mas aqui eu disse, olha, frase vai receber, oi, eu sou nome. Esse nome é atributo. Então, para ficar fácil até de depurar, eu diferenciar de uma variável que eu criei dentro do método, alguma coisa assim, eu já sei que, apesar de opcional nesse caso, é recomendado usar o this para deixar claro que eu me refiro ao atributo do objeto que estiver em execução. Mesma coisa aqui, altura, this, ponto, altura. É recomendado. Beleza? Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. Eu estou no main, tá? Aqui eu estou no programa principal, o main. Eu instanciei P1, instanciei P2 e rodei alguns métodos dele. Se por acaso agora eu fizesse o seguinte, eu vou imprimir o P1 e depois vou imprimir o P2. Note que P1 por si só já tem vários parâmetros, né? Vários argumentos, vários atributos, desculpa. Né? Tem nome, CPF e altura. O P2 também. O que é que vai acontecer nessas duas linhas, nas linhas 20 e 21? Então, deixa eu pular a execução até aqui, vou tirar esse breakpoint e deixar a parada já direto lá. P1 e P2 são classes ou são outra coisa? P1 é uma instância de pessoa. Tá aqui, ó. O new que eu dei foi em pessoa, certíssimo. E pessoa é uma classe. Se P1 é uma instância de pessoa, então P1 é um objeto. Um objeto criado a partir da classe pessoa. Se ele é um objeto, eu não tenho uma string específica para expressar um objeto. Então, o que o Java acaba imprimindo é um identificador único para esse objeto na memória do computador. Então, o que vai acontecer, ó, se a gente rodar aqui, ele vai dizer, olha, aula1.pessoa, um número aleatório. Quer dizer, estou no pacote ou no módulo aula1, que foi o nome que eu criei, é alguma instância da classe pessoa, e essa instância tem um ID criado aleatoriamente chamado 566776AD. Beleza, é um hexadecimal qualquer. Se eu rodar o print de P2, vai ser bem parecido, porque ele também está no mesmo pacote aula 1, criado a partir da classe pessoa. Só que é um objeto diferente, então ele tem um ID, né, próprio. Tudo bem? Então, essa aqui é a maneira que o Java vai imprimir o objeto. Agora, se você colocar P1.nome no print e P2.nome, aí vai ser diferente. Né? Deixa eu rodar aqui para salvar e rodar de novo. O que é que vai rodar agora? Quando eu imprimir o P1.nome, vai imprimir quem? Aquele arroba não sei o que maluco? Não. Vai imprimir José. P2.nome, Maria. Beleza? Então, um objeto, a gente costuma dizer que ele encapsula dados e funções, porque essa é uma característica da orientação a objetos que a gente viu na aula passada, naquela figura do gato. Era um gato que tinha uma porta cheia de tranqueira dentro, de engrenagem, um monte de coisa. Era um robô, na verdade, né? Então, um objeto, que é a instância de uma classe, né, ele, dentro de si, ele tem dados, que são os atributos, e ele tem um comportamento. Então, eu posso fazer referência ao seu comportamento, às suas operações, acionando a execução de métodos, ou eu posso também fazer referência, se assim eu quiser, a seus dados, porque tudo está guardado dentro dele. Né? Então, há esse encapsulamento. Beleza? Depois a gente vai ver mais diretrizes para nos ajudar a usar melhor esse potencial de encapsulamento, né, do paradigma orientado a objetos.
Pois bem, em Java, né, em toda a linguagem orientada a objetos, do mesmo jeito que tem os construtores, tem também os destrutores. Né? Apesar de que em Java não é muito conhecido o método destrutor, mas você pode criar um destrutor também. Tá? Então, olha só. Finalize. Finalize é um destrutor. Tá? Então, se eu colocar... Opa. Acabou. Pronto. Acabou e o objeto que acabou. Né? Ou morreu, né? Sei lá, pronto. Né? Se por acaso eu rodar esse cara daqui, o que é que ele vai dizer? Aí ele não executou explicitamente o finalize. Por quê? Porque o finalize, ele é executado no momento que o objeto é destruído. O que é um objeto destruído? É o objeto quando ele sai da memória do computador. Quando ele acaba a sua existência. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, existe uma maneira explícita de você matar um objeto em Java que não é recomendada, diga-se de passagem, que é executando o finalize, tá? Então, se você executar o finalize, deixa eu só colocar um protetor aqui, depois eu explico o que seria esse protetor, né? Um throws exception ali, ignorem por enquanto, tá? Então, se eu rodar esse cara, beleza, ele vai matar, acabei com o objeto tal aqui, né? Acabou para ele, né? Mas por que não é recomendado? Porque ele pode deixar brechas de segurança, né? Então, por que em Java não é recomendado? Porque ele executa automaticamente a destruição do objeto quando o computador estiver necessitando de memória ou quando o objeto não tiver mais referência, ele estiver perdido, né? Então, se por acaso eu quiser acelerar o fim do objeto, eu chamo ele de nulo. E aí o garbage collector, que é o coletor de lixo do Java, né, ele vai acelerar o quanto ele puder a morte desse objeto. Beleza? A morte que eu digo é a liberação de memória, né? Morte é um termo macabro, né? Então, se você quer apressar o coletor de lixo automático, que libera espaço de memória nos programas Java, simplesmente diga que o seu objeto é nulo. Pronto, ele agora não aponta para nada. Ah, mas ele apontava para algo na memória. Quando precisar desse espaço de memória, o Java libera automaticamente, né? Algumas outras linguagens também têm esse recurso do garbage collector. Ele faz o serviço tão bem feito que é recomendado que você deixe para ele fazer mesmo, né? Porque vai ser muito difícil você fazer de forma mais otimizada que ele, a não ser que você precise de memória, assim, tem um recurso muito limitado de memória e queira ficar liberando de instante em instante sempre que fizer alguma coisinha. Mas isso vai aumentar muito a complexidade do software e só é recomendado em caso de necessidade, por isso que ele permite, mas não recomenda, né? Porque normalmente não se precisa dele. Deixe para o garbage collector, né? O coletor de lixo. C++, por exemplo, não tem garbage collector. Aí você precisaria executar o finalize, né?